Tudo bem, galera? Professor Edson, hoje falando especificamente sobre FUVEST Unicamp primeira fase. As provas já acontecem aqui nessa semana, nas próximas semanas, e é importante que a gente trate de alguns assuntos, ok? Hoje eu trouxe duas questões. Nós vamos falar sobre uma questão da Unicamp do ano passado, 2017, acesso 2018, e uma da FUVEST também do ano passado, 2017, acesso 2018. Claro que eu não vou mergulhar profundamente na teoria da coisa, porque isso tem um outro lugar, são vídeos específicos. Hoje nós vamos falar sobre a questão, mas inevitavelmente a gente vai esbarrar na teoria sim. Tudo certo? Bom, vamos começar pela questão da Unicamp. É uma questão simples que menciona Guimarães Rosa, ela trata dos neologismos de Guimarães Rosa e, na verdade, o que ela quer cobrar é processo de formação de palavras. Quer ver? Eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo, as questões aqui agora, dá uma pausinha e leia. Tudo certo? Ok. Voltamos para cá. Olha só o que a questão pede, olha o comando da questão. Primeiro ele define onomatopeia. Onomatopeia como a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural. Ok, definição perfeita. Lembrando que também tem a figura de linguagem onomatopeia, que também parte do mesmo pressuposto. E depois ele define derivação. Formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras já existentes na língua. Ok. Quanto ao processo de formação de palavras, derivação e composição, caso você ainda esteja meio em dúvida nesse assunto, nós vamos falar rapidamente sobre esse assunto, mas se ainda houver dúvidas, dá uma clicadinha aqui em cima e você vai ver um vídeo meu especificamente sobre esse assunto. Combinado? Vamos trabalhar essa questão então. O enunciado pede: os neologismos que aparecem nas opções abaixo foram extraídos das obras de Guimarães Rosa. Assinale a opção em que os processos 1 e 2 estão presentes. Então ele quer, respectivamente, claro, onomatopeia e derivação. Então vamos conversar sobre isso aqui. Onomatopeia é apenas a criação de uma palavra a partir do som que aquele ser emite, ou do som aproximado que ele emite. É o uau-uau do cachorro, é a buzina fonfon, é o chape-chape que já caiu na FUVEST, que é o som dos passos de uma poça d'água. Mas a definição é simples, então vamos nos preocupar um pouquinho mais em definir derivação. Presta atenção comigo. Eu parto de uma palavra normal, ok? Só tem um radical aqui, eu só tenho uma palavra formando. Se eu coloco um prefixo, eu crio uma nova palavra. Isso é uma derivação prefixal. Se eu coloco um sufixo, eu crio uma nova palavra. Isso é uma derivação sufixal. Se eu coloco prefixo e sufixo, derivação prefixal e sufixal. O exercício foi bastante condescendente, ele pediu apenas derivação, não sem especificar necessariamente de qual tipo. Existem outros, tá? Lembra do cardzinho aqui em cima, clica lá e assista o outro vídeo. Então vamos analisar as respostas, as alternativas, perdão. Letra A, quinculinculim. Ok, vamos acreditar que isso remeta ao som de algo. Só que a outra opção, tatarratati, não. Também remete ao som de algo e não tem composição aí. Perdão, derivação. Lembra que derivação parte de uma palavra, ok? Vamos para a letra B. Transtrazer. Opa, agora eu tenho o verbo e o prefixo trans. E monoideal. Eu tenho o ideal e o prefixo mono. Eu tenho duas derivações. Eu não tenho a onomatopeia presente. Dei uma olhadinha na alternativa C. Chega a ser até impronunciável. Difícil pronunciar isso. Guimarães Rosa tem essa característica. Ele é tido, inclusive, como um autor quase intraduzível pelos neologismos. E quinculinculim. Não tenho uma palavra de radical aqui. Eu tenho dois neologismos, ok? Eu tenho dois neologismos. Talvez o primeiro, temos que conhecer a obra do autor, talvez isso seja uma onomatopeia. Em compensação, o segundo vocábulo não é um processo de formação de palavras de derivação. E chegamos na letra D. Tatarratati e inesquecer-se. Tatarratati, eu procurei saber, fiz o dever de casa. Na obra de Ulisses é o som de bater a porta, ok? E o inesquecer-se, eu tenho o esquecer-se e o in. Eu tenho o radical, que obviamente não é o normal, é o esquecer-se, e o prefixo in. Então na letra D eu tenho aquilo que o exercício pede. Eu tenho uma onomatopeia no primeiro caso, e logo em seguida eu tenho uma derivação prefixal aí. Então letra D é a resposta desse exercício da Unicamp. É um exercício simples, mas vale lembrar que a Unicamp gosta bastante de processo de formação de palavras. Não é a primeira questão que cai, todo ano tem algo em torno disso.
Então, repito o convite que fiz no início. Clica no card aqui em cima e dá uma olhadinha naquele vídeo, porque ele pode te ajudar com toda certeza. E agora nós vamos para a questão da FUVEST, também 2017, acesso 2018, ou seja, a última prova realizada, e ela envolve regência, nesse caso, verbal. Só que poderia ser nominal também, a FUVEST altera entre verbal e nominal. É um exercício de pouco escrever e de muito falar. Então vamos primeiro entender o que é regência de uma forma bastante sugeneres, bastante direta. Regência eu tenho a verbal e a nominal. Regência nada mais é do que a preposição que o verbo pede para se ligar ao seu complemento, e aí eu tenho regência verbal, ou a preposição que o nome pede para se ligar ao seu complemento, e aí eu tenho regência nominal. O lado bom da coisa toda é que nós temos uma facilidade grande com isso, somos falantes nativos. Olha só, tenho amor ao pai, tenho o que? Amor. A palavra amor pede uma pergunta, amor a quem? Ela pede uma preposição e essa preposição está aqui. Então esse a, quem pede a palavra amor é o nome, então eu chamo essa regência de nominal. Tudo bem? Agora, paguei a quem? O verbo pede o complemento, a pergunta se localiza depois do verbo. E para que essa pergunta e esse complemento existam, eu tenho a preposição a que está aqui. Então nesse caso, esse a é a regência verbal do verbo pagar. Esse a é a regência nominal do verbo amar. É óbvio que não é só o a, depende do contexto. Eu tenho de, eu tenho por, eu tenho sobre, tenho várias regências possíveis. Tudo certo? Fácil de analisar. Nós trabalhamos com perguntas e respostas na análise sintática, muito mais aqui. E a questão da FUVEST orbita em torno disso. Então, aquela pausinha marota que você vai dar, dá uma lida aqui no texto da questão e nós voltamos em 1 segundo ou 2 minutos, depende do seu tempo de leitura, para continuar a questão. Tudo certo? Vamos lá. Bom, olha só a pergunta capciosa da FUVEST. Constitui marca de registro informal da língua o trecho. Em momento algum ele fala em gramática, em momento algum ele fala em concordância, em momento algum ele fala em regência, nada disso, acentuação, nada disso. O aluno tem em mente o seguinte, o aluno de um modo geral. Registro informal da língua portuguesa é gíria, é palavra com grafia errada, é pontuação incorreta. Gente, isso também é registro informal. Eu tenho muitas vezes, não estou nem entrando na questão ainda, é um comentário à parte sobre isso. Eu tenho muitas vezes respostas de grandes vestibulares que são registros informais com todas as palavras grafadas corretamente, com a pontuação perfeita, e o registro informal muitas vezes mora na escolha da palavra. Por exemplo, isso é legal. Legal é uma palavra de uso informal. Então, se eu tivesse num exercício que escolher uma alternativa para uso informal da língua, o legal nesse caso. Tudo bem? No caso da FUVEST, ela foi além. Ela, assim como esse da Unicamp que nós comentamos, ela também deu uma facilitada nas alternativas, porque ela inseriu um erro gramatical. Então, dá uma olhadinha nas alternativas. Mas um só ruído compacto. Referência do texto 1, se você quiser, volte lá e dê uma olhada. Não tenho nada de informal aí, ok? Ouviam-se gargalhadas, perfeito, isso é uma voz passiva sintética, gargalhadas é o sujeito, ele está no plural, por isso o verbo no plural, ok. O prazer animal de existir, não há problema nenhum aqui também, gramaticalmente, está tudo certo com a alternativa. Gritou ela para baixo, cuidado, o sujeito só está pós-posto, ela gritou para baixo, está tudo certo, aqui ocorreu só uma inversão da ordem direta da frase. O problema está na letra E. Bata na porta. E a gramática chega em determinados pontos, principalmente da análise sintática, em que primeiro eu interpreto o texto, depois eu gramaticalizo. Existe o bata na porta? Existe. Depende do contexto. Se eu tiver com muita raiva dessa porta, eu vou bater nela. Ok? Eu bati no garoto. Eu bati na porta. Se eu tenho a ideia de chamar junto a, eu preciso de preposição a. Assim como bateram ao portão, portão masculino. Passei para o feminino, bateram à porta, com crase. Então a regência não está respeitada aí. Nesse sentido em que o verbo bater está empregado, quem bate não bate em, como está aqui, bate a. Ok? Então nesse caso houve sim uma quebra
do registro formal da língua, trazendo para o registro informal, porque é assim que nós falamos no dia a dia, na língua corrente. Tudo bem? Dessa última questão, então, o que fica importante para vocês? Regência verbal e nominal. Deem uma passada de olho sobre esse assunto antes da prova. Eventualmente ela vai cair tanto em FUVEST quanto em Unicamp. Como você viu por esse enunciado da FUVEST, nem sempre eles avisam que é uma questão de gramática. Você infere isso, tudo certo? E lembre-se sempre, registro informal pode estar gramaticalmente perfeito, pontuado corretamente, mas a escolha das palavras traz a informalidade. Fica atento para isso. Se você procurar sempre palavras ou grafias incorretas, gírias ou regionalismos, para classificar essa frase como informal, você pode perder uma questão. Tudo bem? Meus queridos, boa sorte na prova. Espero de fato que tenham um baita de um bom desempenho. Precisando da gente, chama aqui, curte, compartilha, aquela coisa toda. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!